Boa tarde a todos vocês que estão aí nos assistindo, quer seja de dia, de noite, na madrugada. É com grande prazer que eu volto aqui novamente a tratar de assuntos emocionais. E para quem não me conhece, meu nome é Carmen Gonçalves. Eu sou coach motivacional, sou treinadora de emoções, treinadora de esperança e faço também um trabalho de mentoria e palestrante. E além de ser também escritora. Mas eu estou aqui contribuindo para, para que a vida das pessoas ela se torne. A minha função como coach motivacional é tornar a vida das pessoas mais leve, mais tranquila, mais equilibrada, através do conhecimento mental que passa, que todos nós passamos. Então, de uma forma que ela não se sinta condenada, não se sinta excluída e nem se sinta à mercê de todos os sintomas emocionais que todo ser humano ele passa, até que ele tome conhecimento do que está acontecendo dentro da sua mente. E hoje nós vamos falar especificamente da reprogramação mental, explicando como funciona uma reprogramação mental, porque a mente humana, ela pode ser treinada para que ela possa sair de qualquer situação dramática, como ela pode ser treinada para qualquer tipo de situação que esteja oprimindo, entendeu? Então, esse treinamento, ele requer conhecimento. E hoje, especificamente, a gente vai tratar o quê? O que leva um ser humano a ficar oprimido? É o medo. O medo, hoje em dia, é o que mais está assolando a humanidade em qualquer parte do mundo, né? Então, se manter equilibrado numa situação que nós estamos vivendo hoje, numa mutação de opiniões, de pensamentos, uma série de situações financeiras, políticas, emocionais, enfim, a gente vai tratar do quê? A gente vai tratar do como você te ajudar a tratar como você pode sair desse tipo de situação, tá? É um trabalho que ele requer tempo, mas em compensação, se você puder absorvendo tudo que você vai ouvir aqui hoje, você vai já ter uma grande melhora. Eu creio nisso, tá bom? Então, como nós estamos falando, o medo é um estado mental. Por isso ele pode ser mudado. Na mente humana, ela não consegue alojar dois tipos de sentimento: o medo e a fé. Então, se você tem medo, você não tem fé. Mas se você tem fé, você consegue encarar o medo, não é? Um dos dois vai sair perdendo. Então, nessa guerra mental, como muitas das vezes você ouve, né, dois tipos de linhas de pensamento, né? Você ouve um pensamento positivo, você ouve um pensamento negativo. E qual dos dois você vai dar ouvidos, qual dos dois você vai dar sequência ou vai adaptar na sua vida, tá? Quando você opta por você ter coragem de enfrentar qualquer tipo de situação, você está optando pela fé. Mas como é que você vai optar pela coragem se tem uma série de circunstâncias te oprimindo, te exprimindo, de uma forma que você não consegue ver saída, você não consegue enxergar a solução do seu problema? Então, você passa para a segunda opção. Você passa para a segunda opção, que é desenvolver o quê? A fé. Como você desenvolve a fé? Você desenvolve a fé buscando uma nova mentalidade. O que é uma nova mentalidade? Uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de se enxergar. E quando você se enxerga quem você é e o que você tem, qual é o seu papel nesse universo tão complexo que nós vivemos, no universo dos humanos. Então, quando você começa a conhecer quem você é, o que você está fazendo aqui, para que você existe, você começa a desenvolver uma capacidade de uma esfera espiritual mais elevada. E você, a ponto de você não se sentir sozinha, porque quando você tem fé em quê? Você tem fé em alguma coisa, ou tem fé em alguém, ou tem fé no seu Criador. Dessa forma, você não se sente sozinha. Não é que você vai depender de alguém, você tem que ter uma autonomia nas suas emoções, sabendo que você não brotou do nada, e por você não ter brotado do nada nesse planeta, existe uma força, existe um poder que rege todas as coisas no universo, no qual você faz parte e é responsável pela sua existência, tá? Então, se você conseguir administrar tudo isso, você vai criando dentro de si mesmo, sabe o que é? Um peito de aço. Eu estou falando para vocês
algumas etapas, que o assunto é bem complexo, mas eu quero dizer para vocês que tudo isso que você está sentindo, ou possa vir a sentir, é uma coisa solucionável. Porque o medo, ele não é espírito, é um sentimento. Tanto é que a alegria é um sentimento, a satisfação é um sentimento. Então, você pode administrar esse sentimento dentro de você. Tudo isso requer o quê? Treinamento. Então, vamos passar para o treinamento. Olha, o medo faz parte da natureza humana. Por que o medo faz parte da natureza humana? Você repara que um bebê, uma criança, ela tem medo desde que ela nasce. Ninguém ensinou uma criança a ter medo. Em raras situações, você vai encontrar crianças que não têm medo, mas a grande maioria das crianças, elas sentem, porque o medo é uma coisa natural, ela já vem da nossa natureza humana, né? E por isso nós temos que saber como tratá-lo. A gente tem um exemplo de Davi. O Davi, ele reconheceu a realidade da sua luta. Para quem já conhece mais a história de Davi, você sabe que Davi era um homem manso, Davi gostava de tranquilidade, paz, ou seja, Davi não gostava de confusão, entendeu? Então o negócio dele era levantar, cuidar das ovelhas e tal, e tal, tal. Só que ele tinha uma chamada histórica no mundo da fé, onde ele teria que desenvolver isso, seria um grande vencedor de batalhas, e foi um vencedor de batalha, e ele foi induzido, ele foi jogado na frente das batalhas para ele poder conquistar a sua coroa e seu reinado. Então, nessa trajetória, ele que era um homem medroso, né, vamos chamar assim, um homem medroso, ele conseguiu matar um urso, matar um leão e também conseguiu vencer um Golias. Tudo isso porque foi desenvolvido dentro da mente de Davi um pensamento, um sentimento que se chama a fé, em ele saber que ele não estava sozinho. A diferença entre Davi e Golias, ele se assegurava na força, na potência dos seus músculos. E a diferença para Davi é que Davi tinha uma paz interior. Então, essa paz interior que o ser humano, hoje em dia, carece dessa paz interior e ele fica desnorteado, fica completamente absorvido pelo seu dia de amanhã. A coragem, ela não significa que você ter medo, olha só, ter medo não significa que você não vá encarar as batalhas. Mesmo com a dificuldade, você tem que ir com o que você tem. Às vezes você só tem o medo, mas você sabendo que não está sozinho, você chega no meio do caminho, você se dá conta desse condicionamento mental que a coragem ela vai brotando. A coragem ela brota. É uma coisa mais ou menos parecida com os atletas que são surfistas, quando ele vai passar pelo aquele túnel da onda, né? Então, é maravilhoso a gente observar os jovens, né? Tem até alguns veteranos que eles costumam ainda praticar esse exercício, essa prática esportiva, onde eles passam pelo túnel, os surfistas passam pelo túnel das ondas, mas eles não passam por passar. Eles têm tempo de treinamento, eles têm técnicas de treinamento para poder passar ali, e também tem um posicionamento. Então, aí que eu quero chegar. Para que um ser humano ele possa ter essa coragem tão somente desejada, ele tem que ter um treinamento para que ele possa ter um posicionamento e não viva à mercê do medo, tá? E essas técnicas, elas vão preparar, elas vão trazer um condicionamento mental para o surfista e para todos nós que estamos vivendo nesse planeta que a gente nunca sabe como é que vai ser o dia de amanhã, tá bom? Isso tudo a gente vai sendo treinado, sempre tendo uma consciência de que o nosso Criador vai nos guardar, que Ele vai nos proteger e vai nos livrar de todo mal, desde que a gente tenha uma plena convicção com o nosso Deus, entendeu? Que é o Deus de todo mundo, é o Criador de todos os seres humanos, não há distinção, não há cor, não há raça, nada, tá? Então, a coragem não é não sentir medo. A coragem não é não sentir medo. A coragem é você enfrentar as dificuldades, mesmo você sentindo medo. Porque medo é uma coisa que ele é natural na vida, na mente de todo ser humano. O ser humano recebeu uma capacidade onde ele só desenvolve 5% dessa capacidade, e dentro dessa capacidade, desses 5%, a gente esquece que nós temos lá atrás, né, na nossa mente, 95% que ainda não foi desenvolvida, que é o tal chamado iceberg, né? Então, o iceberg somos nós,
A gente só conhece aquilo que a gente vive. Então, se você foi criado dentro de um sistema que te assolou por vários motivos, várias razões, esse medo ele foi tão nutrido. Uma criança, um bebê, muitas das vezes ele recebe tanto não, um adolescente recebe tanto não, tanta palavra negativa, porque a palavra negativa ela tem um poder. A gente tem um exemplo de o poder da palavra. Quando uma criança ou um adolescente ele é criado, ele é desenvolvido com palavras negativas, tipo assim, olha, você é um burro, você é medroso, você não vai conseguir nada, você depende de mim. E aí essa criança ou esse adolescente, ele não vai desenvolver nem os 5% que naturalmente ele poderia desenvolver, muito menos 95% que está oculto dentro da nossa mente. Então, a nossa mente tem que ser treinada para quê? Para a vitória. Então, vem através de quê? Vem através do poder da palavra. Onde nasce o poder da palavra? Nasce de dentro da sua convicção, nasce dentro das suas entranhas. Você não é diferente de ninguém e você é capaz de fazer todas as coisas desde que você acredite que você vai fazer, tá? Então, o Henry Ford, ele costuma dizer, se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se você pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Então, se você pensa que você pode, você pode. Se você pensa também que você não pode, você está coberto de razão. Porque a sua mente, ela vai conduzir tudo e todas as coisas que acontecerão na sua vida. Napoleão Hill, ele relata aqui alguns medos que assolam a humanidade, tá? Alguns medos. Então, você tem que saber o que está acontecendo nesse mapa do universo da sua mente, que todos são vítimas dessa emoção. Então, a humanidade ela sofre do medo da pobreza, sofre do medo da doença, do medo da perda do amor, do fracasso, da velhice, da morte. Essas situações emocionais sendo tratadas, elas podem ser vencidas através de quê? Do PSC. Quem me acompanha vai saber o que significa essa sigla. PSC é pensamento, sentimento e comportamento. Eu vou pegar um deles aqui para dar um exemplo. Se uma pessoa tem medo dela ficar pobre, ela, consequentemente, se ela não tiver uma autodefesa mental, ela vai ficar pobre. Por quê? Ela tem alguma coisa na vida dela que ela sobrevive e, de repente, ela se vê sem aquela condição e ela esquece que ela tem uma capacidade mental humana de criar, né, de reagir à situação, de criar um novo rumo, uma nova história na sua vida. Então, quando o problema acontece na vida das pessoas, o Dr. Lai Ribeiro ele sempre costuma citar que dentro do problema existe o quê? Uma semente da solução do problema. Todo problema carrega consigo a semente da solução. Então a pessoa ela tem que trazer essa calma interior, que essa calma interior vem da emoção, da fé, onde ali ela vai receber dia após dia tranquilidade, pelo menos para não dar um mau passo. O medo, vamos falar de outra coisa aqui. O medo da velhice, tem pessoas que têm medo da velhice, né? Esquece da sua produtividade, esquece da sua caminhada, de quanto ela aprendeu, o quanto ela pode ensinar, o quanto ela pode contribuir para a próxima geração que está chegando. Então, esses medos, eles podem ser tratados e quando eles são tratados, eles se transformam em ferramenta de sobrevivência. Em concluir que todo mundo aqui tem um cartão magnético de validade, né? Eu tenho, não vou ficar aqui para semente. Você que está me assistindo também, você tem um cartão de vida com prazo de validade, mas o importante é você viver de uma forma abundante e procurar recursos emocionais para viver de uma forma abundante e o que você sabe, o que você aprendeu, você deixar de registro para a sua história. Então, um após outro, aqui você vai vencendo, tá? Por quê? Porque o medo é uma forma poderosa de paralisar e fracassar qualquer ser humano. O medo é uma forma poderosa. Então, se você tiver medo de alguma dessas coisas, você tem que tratar esse tipo de emoção, tá? E é preciso o quê? Tomar uma decisão. O medo é você tomar uma decisão.
você se levantar, abrir os seus olhos, olhar para o alto e eu vou tomar uma decisão. Quando você decide tomar essa decisão de não querer sentir medo, a sua vida começa a mudar. Porque você tem aí uma mentalidade humana e tem também uma mentalidade espiritual, tá? Então é preciso tomar essa decisão, não se preocupando. O que é se preocupar? É se ocupar de pensamentos que ainda nem aconteceram. Isso que é uma preocupação. É você tomar posse de pensamentos, fruto da sua imaginação, de coisas que ainda não aconteceram. E como é que você vai conseguir vencer essa preocupação? Você consegue vencer essa preocupação se ocupando de coisas onde você vai descobrir dentro de si mesmo a capacidade que você tem. E você pode estar perdendo tempo aí e você tem muita coisa para você deixar aí de legado. Eu não sei quantos anos você tem, se tem 40, 50, 30. Eu não sei se você já é da terceira idade, mas o importante é que você descubra dentro de si mesmo que você não nasceu para perder. Você nasceu e tem o direito divino de ter uma vida estabilizada, desde que você tenha um coração bom para você poder contribuir com os seres humanos nessa face da Terra, tá? Então, a gente tem aqui alguns detalhes, nós temos alguns detalhes que a gente tenta trazer nesse curto espaço de tempo. A gente vai trazer alguns detalhes aqui, olha. O agricultor, vamos dar um exemplo aqui. Um agricultor, ele tem uma grande área de plantação. O agricultor, ele chega e ele vai plantar a sua semente. Ele não tem na mão aquilo que ele espera, mas ele tem uma semente, no qual ele investiu, comprou ou plantou aquela semente. Ele vai plantar aquela semente. O agricultor, ele planta aquela semente. Porque ele tem certeza que no tempo certo, aquela semente, ela vai brotar e vai dar fruto na sua sementeira. Assim é na nossa vida humana, assim é nos acontecimentos, assim é tudo com que a gente está envolvido nesse dia a dia. Então, se uma mente espera ter abundância, ela vai atrair para si a abundância, o sentimento, a emoção de abundância. Se uma pessoa tem na mente e espera uma pobreza, ela vai atrair o quê? O medo vai trazer pobreza, miséria e outras coisas mais, né? Se uma mente, ela espera ter insucesso, ela tem que encarar tudo isso como um desafio, não como uma derrota. Se ela encara como desafio, ela se torna o quê? Um vencedor. E um vencedor, para ele vencer, ele tem que ter peito de aço. E se ele não tiver peito de aço, ele não consegue sobreviver. Porque nós fomos aqueles espermatozoides que ganhamos a corrida. Todos nós somos aqueles espermatozoides que ganhamos a corrida, né? Então, esses pequenos detalhes, eles trazem a mente da gente, ele traz as nossas mentes sempre ativa. Então, isso é uma coisa que não dá para você ouvir uma vez só. Por quê? Porque os teus pensamentos, os meus pensamentos, o pensamento de qualquer ser humano, ele corre em alta velocidade. E quanto mais você ficar vendo coisas, mais vai entrar na tua mente, olha só, aí vai entrar a regra do PSC. Aí o que você está vendo vai entrar no pensamento, que vai entrar no sentimento, que vai o quê? Gerar um padrão de comportamento. Tá? Então, o que você tem de mais precioso na sua vida, que vai determinar a sua vitória ou a sua derrota, é a sua mente, tá? Então, procure utilizar afirmações para o mundo espiritual, aquelas afirmações que te tragam mais confiança. Eu sempre dito aqui também que é bom você pegar um espelho e você falar para si mesmo. Porque as coisas da fé parecem loucura, mas tem que ser assim mesmo, viu? Se você tentar ser normal no mundo louco, você vai ficar mais louca ainda. Então você tem que afirmar uma confiança diariamente, cingindo-se de muita coragem. Você sabe qual é? Você sabe aonde aperta o seu calo? Cada um tem um calo apertando todos os dias, tá? Porque quem dorme sem medo, ele dorme em paz. Jeremias, no livro de Lamentações, ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, ele tinha um armazenamento, Jeremias, ele tinha um armazenamento na sua mente, onde ele ia lá, no momento de dificuldade, ele trazia para a sua memória todas as vitórias que ele teve,
para que ele pudesse ter esperança naquela que ele estava vivendo. Então, isso é que eu oriento a vocês, que vocês até anotem as vitórias de vocês, o percurso da vida de vocês, e vocês possam observar quantas vitórias você teve. Isso que você está vivendo é mais um problema, é uma situação, esse medo, ele vem e vai embora, tá bom? Então, tudo que eu falei para vocês, inicia-se com uma mente preparada. Se você não tiver uma mente preparada, você não vai poder desfrutar das coisas que Deus tem preparado para você. Porque Deus fortalecerá a sua coragem. Coragem é agir apesar do medo. Persistência é uma característica do vencedor. Se é persistente, as pessoas falam assim, mas você está tanto tempo. Você está tanto tempo aí, você não chegou, você tem que chegar, não importa. O importa é que você sabe que você é um vencedor. E essa vitória vem de dentro das suas entranhas, como eu já falei, tá? No final de toda essa luta, você vai observar quantos músculos espirituais você conseguiu e mentais para que você possa continuar contribuindo para a evolução da raça humana. Porque você nasceu bebezinho, não sabia andar e passou a andar, não sabia falar, aprendeu a falar. E coragem é uma questão de aprender a ter coragem. Aprender a não sentir medo. Então, para isso, requer treinamento. Sem treinamento, nenhum atleta, quer seja um atleta físico, mental ou espiritual, ele não consegue chegar em lugar algum, tá? Então, a gente vai encerrar por aqui com uma história pitoresca, né? Uma parábola, né? Vamos contar aqui. A história eram duas formigas, tá? Então, elas tinham que competir para ganhar um prêmio. Tá? As duas formigas. Então, nessa corrida, elas tinham que alcançar um copo de leite. Elas cairiam dentro do copo de leite e elas teriam que sair do copo de leite. Então, as duas começaram a se bater. As duas começaram a se bater. Uma com medo de morrer afogada. E morreu afogada, porque ela tinha medo de morrer afogada. Ela morreu afogada porque ela acreditou que ela estava morrendo afogada. E a outra, o que aconteceu com a segunda? A segunda, ela não morreu. Aí, quando ela saiu na superfície do copo de leite, as pessoas... que o copo de leite se transformou em quê? Em manteiga, em alguma coisa sólida, se transformou numa forma sólida. E perguntaram para a segunda formiga, por que você não sucumbiu? Ela era surda. Ela não ouviu o que as pessoas falavam dela. Ela só entendia que ela tinha que sair daquele copo de leite, ela tinha que bater, e ela chegar onde ela tinha que chegar. Então, essa reflexão humana que eu posso passar para vocês, espero que vocês tenham bastante proveito. E a segunda, para fechar aqui o nosso trabalho, é uma reflexão espiritual, tá? O Senhor nos fala no livro de 2 Timóteo 1,7, que Ele, o Senhor Deus, não tem nos dado o espírito de covardia. Existe um espírito que nós, quando recebemos o nosso Salvador, nós recebemos esse espírito, o Espírito Santo, é um espírito de coragem. Então, ele nos alerta no livro de Timóteo que nós não recebemos espírito de covardia, mas recebemos um espírito de amor, de poder e de moderação. Lembrando para vocês, ninguém é nenhum corajoso de natureza. A coragem a gente adquire no momento que nós vamos nos desenvolvendo, vamos criando músculos espirituais, e quando o medo vem, o que acontece com a nossa mente? A nossa mente, a gente, sem querer, entra num botão automático e a coragem entra em ação e a gente consegue chegar aonde tem que chegar, tá bom? Então, eu espero poder ter ajudado a vocês. Eu falo um pouquinho rápido, mas se eu falo um pouco rápido, eu peço a vocês que vocês ouçam 2, 3, 4 vezes, né, para que isso possa fazer parte do teu entendimento mental, possa fazer parte da sua estrutura mental. Porque passar pelo que você está passando, todo mundo passa. Eu passo, todo mundo passa. Qualquer sacerdote passa. Qualquer autoridade passa. Qualquer presidente da república passa. Mas acontece quando você está preparado para a guerra, mas ninguém entra na guerra de peito aberto. A gente só entra na guerra criando um peito de aço. E a vida é uma guerra. E qual é a vitória da vida quando essa guerra se vence? É que a gente consegue passar por ela cheia de prazer de viver.
Quando eu costumo falar assim, eu tenho prazer de viver, as pessoas podem pensar que é utopia, não. Eu consigo ter prazer de viver, porque eu já aprendi que eu vou ter desafios pela minha frente, eu não sei quando eles vêm, mas eu sei também que a minha mente treinada, eu vou conseguir superar tudo. Então, tá bom? Então, um bom dia para vocês, tudo de bom, prazer, muito obrigada por ter me dado atenção e multiplica, compartilha, passa para os seus amigos, ouça várias vezes, se inscreva no canal, tá bom? Que a gente está aí para desenvolver cada dia mais um serviço de atendimento público. Grande abraço, grande beijo da Carmen. Carmen G Palestra, tá bom? Tchau, tchau.